capítulo 3, versículo 14. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim um texto: ao anjo da igreja, a igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, olha o porém. Quando Deus fala um porém, a coisa fica séria. Porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que ainda está nu. Versículo 18: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para voltar a enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha isso, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ah, meu Deus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou repetir o versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Meu Deus. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém e amém. Sabe, essa é uma palavra tão profética, tão pontual, que sempre quando eu leio eu sou confrontado com esse texto. E quando eu estava essa semana meditando sobre essa palavra, e na verdade o Espírito Santo nos levou a meditar sobre isso, a partir também de um livro que nós começamos a ler, eu e a Marina em casa. Um livro chama, como que é o nome do livro? Andando com o Tanque Vazio. Meu Deus, deu um branco aqui agora. Andando com o Tanque Vazio. Eu aconselho você a comprar esse livro, você que precisa de um renovo do Senhor. Aí é um livro poderoso. E a gente comprou o mesmo livro e a gente está lendo em casa juntos. E a gente é engraçado que a gente fica conversando sobre o livro. E aí eu falo: cara, estou me vendo nesse cara aqui. Esse cara sou eu. O Barão, ele estava sabendo que a gente estava passando por isso. E é um livro muito poderoso. Mas existe uma pergunta pairando sobre o nosso coração. E a pergunta é: onde está a nossa paixão pelo nosso Deus? A pergunta que o Espírito Santo fez para o meu espírito é: onde está o fogo pela presença de Deus? E quando eu falo de fogo, eu não estou falando de simplesmente arrepio, não estou falando de vontade de louvar, não estou falando de um arrepio que vem no seu braço, eu não estou falando sobre esse tipo de arrepio, eu estou falando de uma paixão que nada tem o poder de roubá-la. Eu estou falando de uma glória, de uma paixão por algo maior, algo que ninguém tem o poder de roubar de você, porque hoje nós percebemos que as pessoas estão vindo para os cultos animadas com a conferência, animadas com o congresso, animadas com tudo aquilo que o mover dentro desse lugar tem para te oferecer, mas quando sai daqui, volta a estar sensível, volta a estar imaturo, porque o fogo de Deus não tem mais penetrado a um lugar aonde Deus quer entrar. E Deus está dizendo para nós essa manhã: entenda que eu estou te levando para um tempo de maturidade profética. Eu vou de novo, Deus está nos levando para um tempo de maturidade. Não adianta ser arrepiado, não adianta ser emocionado se você não tem vida com Deus de verdade. Hoje Deus está liberando uma palavra para nós dizendo: o arrepio dos cultos não te leva ao fim. O que te leva ao fim é lenha nova, fogo novo, um novo tempo, uma nova estação. Deus está dizendo: não adianta ser cheio aqui e ser roubado lá fora. Não adianta a gente transbordar aqui e na primeira luta, o primeiro processo, a gente não aguenta. A gente está se perdendo no que é fundamental na nossa vida. Estamos perdendo a essência, estamos perdendo o fogo, estamos perdendo a paixão por Jesus. E esse fogo, escuta isso, Carral, esse fogo não é oração em línguas.
Esse fogo não é só o mover pentecostal. Irmãos, eu já falei isso e você sabe. A Carral é uma igreja pentecostal que crê nos dons do Espírito, que crê na manifestação profética. Nós cremos em tudo isso que eu estou te falando. Mas esse fogo não é só para isso. Esse fogo é um fogo que muda caráter, é um fogo que muda famílias, é um fogo que muda histórias. Não, você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Eu vou de novo. Esse fogo é um fogo que te transforma por dentro para fora. Esse fogo que está aqui hoje para nós vai batizar você, e a sua casa nunca mais será a mesma. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Escuta, porque esse fogo vem para te amadurecer. E quem é maduro não precisa de regra dizendo pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso é para criança. Quem é adulto no reino espiritual sabe que ainda que não é pecado, aonde Deus não me pediu para ir eu não vou, aonde Deus não me pediu para me fazer eu não faço, porque a maturidade vem com o fogo da presença. Quem já sentiu o fogo da presença no seu espírito aí? Sem o fogo do Espírito Santo a gente não tem maturidade para vencer algumas batalhas. Sem o fogo do Espírito Santo a gente não tem capacidade de enfrentar nada. E é por isso que esse fogo nesses dias precisa ser um fogo saudável, um fogo maduro, uma consciência que nos leva a entender que não adianta a gente ser especialista em vir para o culto e perder a nossa essência quando a gente sai por aquelas portas. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém feliz ainda? Eu sei que já domingo, né, ceia, essa hora, a gente já começou a falar algumas coisas, mas fica bem até o final do culto, a gente se entende. Fala para a pessoa que está perto de você, até o final do culto vai ficar bom, fala para ele. Tá bom, né? A irmã Rosa está comigo, a irmã Rosa está conectada aqui. Ela dá um glória a Deus, renova aqui, a unção vem. Brincadeiras à parte, irmãos, escuta isso. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos de uma direção profética. Nós não prestamos mais atenção nisso que eu estou te falando. Como está a nossa paixão por Jesus. Quando eu falo de paixão por Jesus, eu falo de paixão pela vida. Eu falo de brilho nos olhos. Eu falo de vontade de viver, de olhar para um problema e dizer: esse problema não me tem, eu vou vencê-lo. Você está aqui comigo? É você olhar para uma situação e dizer: o fogo da presença está comigo, e aquele que está comigo é maior do que as dores. Aquele que está comigo é maior do que a enfermidade. Aquele que está comigo é maior do que a conta. Aquele que está comigo é maior do que os boletos. Aquele que está comigo é maior. Então eu vou levantar segunda-feira não como um pedinte, mas eu vou levantar segunda-feira como um crente na promessa do Senhor. Escuta isso, Carral. Amanhã você vai levantar diferente. Por quê? Porque você vai ter certeza que o fogo da presença está com você. E aonde o fogo da presença está, ali tem confirmação que o céu está presente. Levanta a sua mão, volte a prestar atenção na sua paixão. Se você perder a sua paixão, você perde tudo. Mas Deus está dizendo: eu estou renovando a minha igreja, eu estou renovando o meu povo, eu estou liberando vida mais uma vez. Receba essa palavra nessa manhã. Não estou falando sobre escalas. Não estou falando sobre cumprir escalas, subir para pregar, subir para cantar, servir no staff, ser obreiro. Não estou falando disso, eu estou falando sobre servir Jesus de verdade. Eu estou falando de Jesus, porque se todos dessa igreja falhar com você, tem um que não falha. O nome dele é Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz. Eu estou falando sobre ele. Hoje eu estou falando sobre Jesus. Se o motivo de você estar aqui é pelo Kaique, me perdoa, você vai ser frustrado. Eu me esforço para não errar, mas eu vou errar. Os líderes que aqui estão vão errar com você. Mas quando você serve Jesus de todo o seu coração, quando você serve Jesus de todo o seu coração, escuta que eu vou te falar, Ele não falha, Ele não falha. Não é sobre pastor, é sobre Jesus. Hoje eu estou falando para você, irmãos, que talvez você pode ter errado com alguém, alguém pode ter errado com você, mas Jesus, Ele não falha. Jesus, Ele não falha. E Ele está dizendo: eu não quero você morno, eu quero você apaixonado. Eu vou de novo, eu quero você apaixonado. Ei, Carral, nós não vamos ser mornos, nós vamos ser apaixonados pela presença. Onde estão os apaixonados pela presença? Dá um glória a Deus aí nessa manhã.
Quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, ele está dizendo numa igreja que é muito peculiar. Porque essa igreja, a Bíblia diz que ela tinha tudo. Ela tinha dinheiro, era uma igreja influente, comercialmente falando, era uma igreja muito rica, uma igreja próspera. Jesus disse: olha, vocês são tudo isso, mas porém. Mas, é igual quando alguém vai te elogiar, né? Já recebeu um elogio? É igual a esposa, tá tudo bem, aí daqui a pouco ela fala, mais. Aí você fala, ixi, meu Deus do céu, mais o quê? Sempre tem um mais, um porém. E Jesus falou assim, tudo bem, beleza. Porém, vocês são pobres, cegos e nus. Sabe o que Jesus está falando? Vocês têm o melhor som, melhor ar-condicionado, melhor influência no Instagram. Ó, parabéns. Vocês têm tudo isso, mas por dentro vocês estão longe da minha presença. Vocês têm influência, mas vocês não têm mais essência. Vocês têm influência no mundo, mas a paixão você perdeu. Jesus está confrontando essa igreja por amor. A igreja de Laodiceia perdeu tudo que não podia perder, que é a sua essência, é a sua paixão, é a sua fé. E eu me pergunto se alguns de nós, irmãos, não estamos deixando a nossa energia, a nossa paixão espiritual acabar por conta da rotina. Está num piloto automático há muito tempo, já está trilhando alguns caminhos que a sua mente sabe que você pode ir, não está nem percebendo o que está fazendo aqui, só colocou a roupa, veio para a igreja, veio servir, amanhã vai trabalhar e já está no piloto automático há muito tempo. E Jesus está dizendo, não deixa o mundo te dar tudo e ao mesmo tempo tudo que você tem, roubando tudo que você não pode perder, que é a minha presença, é a sua paixão, é a sua essência. Ei, irmãos, escuta o que eu vou te falar. De repente tudo fica metódico, você começa a ficar chato, desanimado, nada te agrada, o brilho nos olhos vai embora, porque você já perdeu a essência. E Deus está dizendo, agora eu estou vindo com a minha glória, dizendo, você vai voltar a ter brilho nos olhos. Levanta a sua mão nessa manhã, você vai voltar a queimar por essa glória, você vai voltar a se apaixonar. De repente você começa a se perguntar, será que vale a pena mesmo? Será que servir a Deus vale a pena de verdade? Daqui a pouco você já está começando a negociar. Lá na sua empresa alguém começa a falar, não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. E você fala, é verdade, porque já está frio. Eu não sei o que o mundo está dizendo, mas eu ainda fico com o que a Bíblia fala. E o que a minha Bíblia fala é que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém, religião católica, evangélica, umbandista, espiritista, kardecista, ninguém tem o poder de ir ao Pai, a não ser pelo Cristo, o que morreu na cruz do Calvário. É por Ele, por meio dEle e através dEle que nós vivemos a verdade, que é a verdade. Cristo Jesus é a verdade sobre a terra. Ele é o Emanuel. Queira que alguém está comigo aqui essa manhã? De repente já está negociando coisas que para você antes era pecado, e agora você fala, não, está tudo bem, não tem mais problema, porque já está perdendo o que não poderia perder. Eu te faço essa pergunta, quando você vive nesse lugar, você está agradando a quem? Será que estamos agradando a Deus? Será que estamos vivendo para agradá-lo? Se você serve a Deus, eu te garanto uma coisa sobre a resposta da pergunta que nós fazemos quando estamos frios. Será que vale a pena servir? Será que vale a pena passar por isso? Será que vale a pena não receber aquilo que eu tenho para receber por amor de Jesus? E Jesus está falando para alguém aqui essa manhã, vale a pena. Se você me serve, vale a pena. Ei, levanta a sua mão mais alto que você pode. Ei, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus já preparou para aqueles que caminham segundo o seu propósito. Ei, repita assim comigo bem forte, vai valer a pena. Será que você pode dizer isso para o mundo espiritual ouvir mais uma vez? Vai valer. Para o inferno ouvir mais uma vez, levanta as suas mãos, vai valer. Receba essa palavra no teu espírito essa manhã. Aleluia, Jesus.
Isso que a igreja de Laodiceia está vivendo. Não tem mais brilho, perdeu o fogo, é apenas cinzas agora. Não tem mais fervor, não tem mais queimação pela presença, animação pela glória de Deus. Não tem, eles estão vivendo o pior tempo da vida deles. E o pior, irmãos, que você precisa entender isso: ninguém perde o fogo de uma hora para outra. Ninguém acorda de manhã dizendo, agora eu estou frio espiritualmente. Ninguém acorda pela manhã dizendo, agora eu quero divorciar. Ontem estava queimando na presença e hoje já está dizendo que quer ir para o mundo. Não acontece isso. É de uma maneira sutil. De repente você começa a parar de ter prazer na oração. De repente você já não quer mais orar. De repente você vira o irmão 6 horas. Já viu quem conhece o irmão 6 horas? Você não é esse irmão 6 horas. Não tem aqui na Carral o irmão 6 horas. Só em outro lugar que a gente vai pregar. O irmão 6 horas por mim, 6 clama por mim. Não, irmãos, aqui não tem crente 6 horas não. Aqui é crente que acorda de madrugada. Eita glória, cadê os irmãos aqui comigo? Estou falando de você. Não é? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus foi para a cruz, o véu se rasgou. Não é só o pastor que entra. Alguém pegou, vou de novo. Quando o véu foi rasgado, não é só o pastor que entra agora. Todos os filhos têm o poder de dobrar o seu joelho e entrar no Santo dos Santos. A sua oração Deus responde, a sua intercessão Deus responde. Escuta que eu vou te falar. Deus está trazendo autoridade e maturidade. Estamos aqui para aconselhar, pregar, discipular. Mas escuta, jamais fazer a sua parte. A sua parte é dobrar o joelho, clamar a Deus, para que os irmãos se unam à sua oração. Não peça para orar se você não dobrou o seu joelho. Não peça para Deus fazer algo que você não foi ainda. Deus está dizendo, eu vou fazer, mas primeiro bate o cajado na água, grita sobre esses muros, faz sua parte, que eu vou liberar o sobrenatural. Tem alguém comigo? Receba essa palavra no teu espírito. De repente você já não tem mais prazer de abrir a Bíblia. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta de verdade. Qual que foi a última vez que a Bíblia falou com você? Que você abriu e você ficou debruçado em um texto? Qual que foi a última vez que você teve uma experiência na sua casa? Uma experiência com Deus no seu dia a dia? Qual que foi a última vez? Porque se você não lembra, eu tenho uma notícia para te dar. Você está morno há muito tempo. Mas a sua rotina está mentindo para você. Fazer a obra de Deus não quer dizer que você está apaixonado por Ele. Fazer a obra de Deus não me garante que eu tenho a vida eterna. O que me garante não são as obras. O que me garante a vida eterna é o sacrifício do Jesus Cristo ressurreto sobre a minha vida. É eu aceitar isso e a partir de agora dar uma resposta a tudo aquilo que Deus está fazendo e transformando a minha vida. E você vai voltar a ter paixão pela presença. Você vai voltar a ter paixão por algo maior. Tive uma experiência essa semana no Uber. Eu falei até quarta-feira. Tinha uma meta de corridas para fazer, para entrar no Black. Aluguei um carro e comecei a fazer corrida. Até ontem à noite estava fazendo. E eu peguei 2 pessoas na corrida. Uma que estava indo para o trabalho. E ele pegou um livro de um cara que era psicólogo de Harvard. E ele entrou no carro e ele falou, a primeira coisa que ele entrou no carro, 7h30 da manhã, um frio danado. Ele nem me conhecia. Esse livro é muito bom. Como é bom ler. E eu olhei para ele e falei assim, cara, é bom demais ler. Acho que ele olhou e falou, é Uber, né? Uber não lê, né? Acho que ele queria me julgar, né? Eu não, tipo, ele queria falar que eu tinha que ler. Mas eu falei, cara, eu amo ler. Os livros falam comigo. Eu perguntei para ele, qual que é o livro que você está lendo? Aí ele começou a falar o livro do autor, a história, o tema. E aquilo, cara, me deu uma paixão. Eu fiquei com vontade de comprar o livro só pela paixão dele me falando aquilo. Eu falei, cara, ele está apaixonado, os olhos brilhando. Irmãos, eu não sei o tema, eu não conheço o autor. Mas eu quis descobrir qual que é o conteúdo pela paixão daquele que me falava. Eu vou de novo, talvez você não entendeu o que eu estou falando. Quando você está apaixonado, as pessoas vão olhar para você. Eu não sei qual que é a igreja que você vai, eu não sei o que você está falando, mas quando você fala para mim, tem algo que brilha os olhos, tem algo que me chama para perto. Isso aí ninguém transfere, isso aí teologia não ensina, isso aí mentoria não ensina. Isso aí, irmãos, nasce de um coração quebrantado. Isso aí nasce de um coração apaixonado. E deixa eu te falar uma coisa, a ardente expectativa da criação não aguarda os crentes, aguarda
da revelação dos filhos de Deus. Revelação, paixão, amor pela presença. Onde estão os filhos de Deus aqui essa manhã? Exalte o nome de Jesus nessa hora. A paixão contagia. Fala para quem está perto de você: a paixão contagia. Você precisa estar apaixonado, porque se você não tiver brilho nos olhos, não adianta pegar a Bíblia, pregar, chegar na sua casa sem amor pela sua família. Para todo mundo, porque eu tenho uma palavra para vocês aqui: se não se arrependerem, todos vão para o inferno. Agradeça a minha oportunidade. Não é assim, irmão. Você não vai converter ninguém assim. Ah, mas o irmão está bebendo, tal. Irmãos, vai lá na sua família e começa a amar eles. Começa a transbordar paixão. Deixa eles olhar para dentro dos seus olhos e ver que você carrega uma parada. E talvez você não é nem o mais letrado, você não é mais o teólogo, você às vezes nem sabe explicar. Mas quando a Bíblia está aberta, você está dizendo: eu sei que Ele é o meu pastor. Eu sei que de nada eu tenho falta. Eu tenho paixão por aquilo que eu estou dizendo. Não porque eu conheço, mas eu conheço o Deus que está sendo falado aqui. Onde estão os que vão ter intimidade com Jesus aí? Levanta a sua mão. Ei, você talvez vai estar cansado alguns dias, mas Deus está dizendo: eu estou renovando a paixão sobre os corações aqui. Quem pode receber essa palavra hoje? Quando você perde a paixão, você para de orar. Talvez está na igreja 10 anos, nunca mais dá um glória a Deus, não fala mais em línguas e acha que isso é normal. Como eu falei, fogo não é oração em línguas, mas quem é batizado com fogo, quando ele olha para os dons, ele fala: eu quero. Que é um sinal que você é salvo, querer salvar alguém. Que é um sinal que você é batizado com fogo, é o querer pelos dons espirituais. Irmãos, quanto tempo a gente não ora pelos dons? Quanto tempo a gente não ora por batismo de línguas estranhas aqui na igreja? Quanto tempo que a gente se acostumou porque agora PNL salva, porque agora mentoria salva. Mas eu vim de um tempo, isso alguém vai pegar. Eu vim de um tempo que uma irmã do coque levantava a mão, dava 3 rajadas de línguas estranhas, e os demônios começavam a sair das pessoas. Você falava: que é isso? O que é isso? É paixão pela presença. Aonde um homem, uma mulher apaixonada chega no lugar, demônios têm que bater em retirada. Aonde uma igreja apaixonada chega, demônios batem em retirada. Levanta as suas mãos aí o mais alto que você pode. Se você está cheio, começa a dar glória. Se você já está cheio, começa a exaltar o nome de Jesus. Eu quero ouvir você agora glorificando o nome dele. Você às vezes está vazio, questionando coisas teológicas. A palavra não brilha mais nos seus olhos, está só preso em discussão. Mas Deus está dizendo: eu estou liberando amor, paixão. Exalte a sua voz agora, levanta a sua. Se você ora em línguas, começa: Pai, obrigado pelo dom. Se você não ora, começa a pedir: Pai, batiza o meu coração, renova a minha vida aqui nessa manhã. Isso, um fogo maduro, um fogo que você sabe por que você está clamando. O Espírito Santo não veio para sedar os seus sentidos, ele te ajuda a você governar os seus sentimentos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aprenda a governar os sentimentos. A crise quer bater na porta, mas você governa. Fala: aqui quem mora é o Espírito de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo o amor do Espírito Santo aqui. E quando você vai investigar essas causas, você percebe que às vezes o problema não é a igreja, às vezes o problema não é os líderes. Se a gente tiver humildade, às vezes o problema somos nós mesmos. Somos nós que deixamos as pessoas sufocarem a paixão em nós. Fomos nós que permitimos o fogo se apagar por conta de problemas. O problema não está na igreja, o problema está em nós. O outro só pode sufocar até onde eu permito.
O outro só pode me machucar até onde eu permito. As lutas só têm um poder que eu dou para elas. Por isso que Jesus nos ensina um princípio. Mateus 14, versículo 22. O barco está sendo assolado pelas ondas, tempestade castigando os discípulos, e ele vem caminhando sobre as ondas. Alguém pegou? A tempestade está vindo, mas ele está dizendo: eu governo a tempestade, eu governo as ondas, eu governo tanto que eu caminho sobre essas ondas. E ele está dizendo, Pedro está gritando: se é o Senhor mesmo, manda ele ter contigo. Jesus está dizendo: ei, o convite para você é: vem. E agora Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas com o princípio profético: quem é cheio do Espírito Santo tem o poder, a capacidade de andar sobre as águas e não ser afetado. Tem o poder de caminhar no meio da luta e não ser afetado. Ser cheio do Espírito Santo é onde está todo mundo falando mal de alguém, mas você não vai sentar na mesa, porque você carrega o Espírito Santo. Você carrega a verdade. É você que governa a glória de Deus em você. É você que lidar com a tempestade, dizendo: esse caminho eu vou trilhar, vivendo avivamento, caminhando sobre as ondas. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa manhã. Você vai sair daqui caminhando. Talvez vai chegar segunda-feira e não vai mudar nada. Eu oro para que mude. Eu oro para que você chegue amanhã e você fala: meu Deus, aquela dívida sumiu, aquele tribulado foi embora da minha vida, aquela luta acabou. Eu oro para que isso aconteça. Mas se não acontecer, tem uma unção em você hoje disponível. Tem uma unção para carrar hoje disponível na mesa do Senhor, na Santa Ceia. A unção você vai caminhar sobre os seus problemas, dando glória, exaltando a Ele, com um sorriso no rosto. Ei, você não vai perder a sua paz, você não vai perder a sua paixão. Você vai caminhar sobre os problemas, dizendo: eu vou passando pela prova, dando glória ao nome do Senhor. Será que você pode glorificar o nome de Jesus por essa palavra? Quando você vai investigar o problema, e isso é perigoso, porque a gente não percebe, mas a igreja de Laodiceia precisou de uma carta. Alguém escreveu uma carta para entregar a Fernando, para a igreja, porque ela não percebeu. Ela estava achando que ela estava no melhor momento da vida dela. Estava dizendo: a gente tem dinheiro, economicamente falando a gente está prosperando, a igreja está bombando, um monte de gente chegando nos cultos, a oferta eu estou conseguindo entregar, estou conseguindo dizimar, estou conseguindo ajudar pessoas em situação de rua, a gente está bem. E o céu só escreve uma carta: nunca te vi pior. Meu Deus, como é que pode? Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Deus não está vendo que a gente está domingo a domingo na igreja. Deus não está vendo que eu estou servindo, ajudando a minha família. Deus não está vendo. Deus não é justo. Aí você começa a ser justo. Aí você quer ser justo no lugar de Deus. E Ele está dizendo: eu nunca te vi pior. Eu nunca te vi tão longe de mim. Porque escuta, não é pregar bem, não é cantar bem, não é ser talentoso naquilo que Deus te deu. É sobre paixão. Eu vou de novo, Carral, escuta isso é palavra para nós. Eu estou falando de paixão. Deus não quer nossas mãos sem antes ter o nosso coração. Eu vou de novo, Deus não quer as nossas mãos sem antes ter o nosso coração. E vou te falar, se as suas mãos tirou o que você tinha no coração, então pare de fazer o que você faz. Se o seu trabalho tirou o que você carrega, então não é o trabalho que vai mudar você, é você que tem que mudar aquilo que está te afetando. É você que precisa voltar a queimar. Não estou falando de púlpito, de altar. Eu estou falando de uma paixão que segunda-feira te faz levantar, olhar para o alto e dizer: a minha motivação não é o dinheiro, a minha motivação não são a minha casa, a minha motivação é Ele, por meio dele que eu estou de pé. A minha paixão é Xeremá. Levanta suas mãos, por favor, me ajuda a pregar nessa manhã. A minha paixão é ter certeza que eu sou salvo e que eu tenho
tenho a vida que Deus preparou para mim, e eu me alegro com essa vida. Eu tenho uma certeza que a minha vida está nas mãos daquele que me criou. Essa é a minha motivação. Eu quero ouvir você que está motivado na presença de Jesus aqui nessa manhã. Só você que está grato pela vida que Deus preparou para você. Você que não está reclamando, murmurando daquilo que você não tem, mas já está grato por todas as bênçãos que Deus te deu. Se você acordou pela manhã e está vivo, já é o motivo de você glorificá-lo. Se você está vivo, a sua família está bem, já é o motivo de você exaltá-lo. Eu tenho falado isso alguns domingos aqui, eu quero repetir isso. Deus não terá Carral como uma igreja ingrata. Eu vou de novo, Deus não terá Carral como uma igreja ingrata. Mas eu quero que Deus olhe por nós, e quando Ele olhar para nós, cada membro desse corpo, Ele olhar do céu e dizer: tem um na prova, mas ó, glória a Deus dele. Tem um na prova, mas ó as mãos dele levantadas lá na igreja, ó lá. Tem um na prova, mas olha o glória a Deus na segunda-feira. Tem um na prova, mas olha, a segunda-feira dele já começou com louvor, já está adorando, já está glorificando. Você não tem tudo aquilo que você quer, mas você tem muito além do que você merece. Eu vou de novo, eu não tenho tudo o que eu quero, e glória a Deus que eu não tenho tudo o que eu quero, porque eu sei que eu tenho além daquilo que eu já mereço. O que eu merecia você sabe, mas pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos salvou, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é o Evangelho, isso precisa animar a nossa vida. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de chave, eu não estou falando de bênção, de promoção. Eu estou falando do Evangelho de Cristo Jesus. Que confunde os sábios. Aquilo que para o mundo é loucura, para Deus é salvação para os que se perdem. É o Evangelho de Jesus. Será que alguém está feliz com o Evangelho de Jesus nessa manhã? Jesus está dizendo: vocês têm um problema. Qual o problema? O problema é que vocês não são nem quentes e nem frios. E muita gente, quando vai pregar esse texto, olha para o texto e fala: olha, o frio, Deus está dizendo que é uma frieza espiritual. Como se a frieza no texto de Apocalipse 3 fosse algo ruim. E Deus está dizendo: não é ruim algo. Esse texto não está falando de frieza espiritual. O autor está dizendo para Laodiceia que existia duas fontes naquela época. E para uma cidade, o autor está dizendo: olha, essa fonte em Herápolis era uma fonte vulcânica que tinha uma água quente, uma água térmica, uma água medicinal. Ele está dizendo: olha, essa água que eu estou dizendo é uma água que quando as pessoas se banham nela, eles são curados, porque era uma água que tinha medicina nela. E também tinha uma outra fonte, e essa fonte era em Herápolis, que está dizendo, em Colosso, que Deus estava dizendo: olha, agora tem uma geleira perto dela, e as pessoas que vêm do deserto, às vezes com vontade de se refrescar do calor, para ali e começa a se refrescar. Deus está dizendo: o problema não é isso. Porque tem crente que às vezes não está curando, não está esquentando ninguém, e também não está relaxando e aliviando ninguém. Ele está morno. Quando as pessoas pegavam aquelas águas, tiravam do poço, daquela fonte, aquele vulcão, e começavam a levar para casa, de repente, quando tirou da fonte aquela água, já não tinha mais a utilidade que ela tinha quando estava conectada à fonte. Quando algumas pessoas iam para outra fonte de águas geladas, tiravam aquela água de lá e queria levar para casa, no caminho, o que era gelado ficava morno. Aquilo que era quente, medicinal, no caminho, quando arrancava da fonte, já não tinha mais o poder de cura. E Jesus falou comigo: Kaique, você está ligado a uma fonte. Eu vou de novo. O ser humano está ligado a uma fonte. Quando você sai, desconecta dele, você já não tem mais utilidade nenhuma. Não, mas eu estou pregando, eu estou cantando, mas se não estiver na fonte, não tem utilidade. Não, mas eu sirvo, eu tenho um dom, eu tenho dinheiro. Não, se você sair da fonte, aquilo que era para curar não cura. A sua oração não passa mais do teto. Deus está dizendo: eu quero te voltar para a fonte hoje. Porque a sua oração, ela tem que curar alguém. Meu Deus. A sua oração tem que mudar o ambiente aonde você chega. Porque não é no seu nome que você faz a oração. Quando você ora no nome de Jesus,
cadeias são quebradas. Quando você ora no nome de Jesus, enfermidade vai embora. Xerema. Quando você ora no nome de Jesus, algo deve acontecer. Porque quando você está conectado à videira verdadeira, quando você está ligado numa fonte inesgotável, a enfermidade vai embora, câncer vai embora, mioma vai embora, cisto vai embora, problema na cabeça vai embora, depressão vai embora. Irmãos, você começa a ser renovado, crise financeira vai embora. E aí, quando você começa a ser cheio dessa presença, nada te para. E se a doença não for embora, se a crise não for embora, você continua profetizando até ver os céus se manifestar. Melhora um pouquinho para mim esse microfone, minha voz está indo embora, meu Deus. Escuta o que eu estou te falando, você está conectado a uma fonte inesgotável. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Quem passar perto de você será curado. Quem passar perto de você será transformado. Quem passar perto de você será transformado pela presença de Jesus. Levanta a sua oração agora e diga: Pai, me dá autoridade, ora comigo. Pai, renova a minha vida agora. Começa a subir a sua oração agora nessa manhã. Espírito Santo, suba a sua oração agora. Começa a renovar crente agora. E lá na sua família você vai orar e você vai ver as coisas acontecer. Lá na sua família você vai orar e você vai ver o demônio bater em retirada. Espírito da bebida, espírito da confusão, espírito da mentira, espírito da divisão. É o nome de Jesus que nós oramos. Nós não estamos mornos, nós estamos quentes, apaixonados pela presença. Porque quando eu estou nele, a hora de ser quente eu sou quente, a hora de ser frio eu sou frio. Mas uma coisa é certa: os mornos não herdarão o reino. Aqui está uma igreja conectada pela videira verdadeira. Ora comigo agora nessa manhã. Eu estou sentindo o fogo de Deus aqui essa manhã. Olha comigo nessa. Ser morno é você orar sem acreditar no que você ora. Ser morno tem um custo. Qual o custo, Kaique? O custo é que Deus não usa quem está morno. Qual é o custo de ser morno? O custo é que Deus não vai usar quem não está queimando pela presença. A gente começa a morrer espiritualmente. A gente não faz mais a diferença onde a gente chega. Chega na sua família, você não faz mais a diferença. Na sua empresa você é só mais um que está lá. Irmãos, qualquer oportunidade que eu tenho de falar de Jesus aonde eu estou, qualquer oportunidade de falar de Jesus aonde eu estou, Ele é o autor e consumador da minha vida. A boca só fala do que o coração está cheio. Se você não tem falado de Jesus, é porque o seu coração está cheio de outras coisas. Mas hoje existe um reset espiritual. Ele vai criar em você um coração puro, ou Ele vai criar em você um coração limpo pela... Sem o poder de Deus você não consegue fazer nada. Sem o fervor espiritual você não pode nada. A gente precisa de frutos. E eu quero levantar a minha oração por você aqui hoje. Isso é um conselho profético para Carral. Nos próximos meses você vai estar em alguns lugares. Deus vai te chamar para orar em alguns lugares. Você não pegou, eu vou de novo. Deus vai te chamar para orar em alguns lugares. Vai estar lá numa reunião com algumas pessoas. Você vai falar: a gente vai ter um tempo de oração, vamos abençoar essa reunião. E quando você pedir para Jesus entrar, Jesus vai entrar. E alguns já vão ser tocados na mesma hora.
O almoço com a sua família, você vai falar: para um pouquinho, vamos abençoar o lugar aqui antes da gente almoçar. E você vai começar a orar, e você vai ver alguns sendo tocados pela presença de Jesus. Levanta suas mãos aí. Algumas pessoas vão parar perto de você, e você vai começar a falar do nome dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. E hoje eu quero profetizar: a mornidão vai acabar. Levanta suas mãos. Deus vai te devolver o privilégio de queimar na presença. Hoje nós lutamos e nós denunciamos toda apatia, toda apostasia, toda quebra de aliança, toda quebra de princípio. Hoje nós quebramos o mundo espiritual e nós oramos: restaura, 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 restaura o fogo. Batiza-nos mais uma vez. Libera da sua vida, libera da sua paixão. Se você está comigo já queimando, levanta as suas mãos agora. Se você ora em línguas, começa a pedir agora: ei Jesus, batiza o meu coração mais uma vez. Restaura o fogo de novo. Restaura a paixão de novo. Dai-me brilho nos olhos mais uma vez. A Bíblia responde como restaurar o fogo. Jesus poderia olhar para a igreja e mandar ela fazer algo, mas a Bíblia diz, Apocalipse 3:18, a Bíblia diz assim: dou-lhe este conselho. Ele não obriga. Ele está dizendo: eu vou te dar um conselho, se você quiser você vive. Apocalipse 3:18. Qual é o conselho? Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E o terceiro conselho: eu aconselho que compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repita comigo: ouro refinado, roupas brancas e colírio para os olhos. Eu queria que você anotasse esses 3 conselhos que Deus vai dar para você hoje. Eu estou encerrando com esses 3 conselhos, eu encerro a mensagem. Ele está falando: compre de mim ouro refinado. Qual o significado, pastor, de ouro refinado? O que Deus está querendo dizer para nós? Você precisa entender que a maior riqueza da sua vida não será obtida na comunhão com a bênção. A sua maior riqueza espiritual é obtida, conquistada na comunhão na prova. É na prova que o ouro é refinado. É na prova que o ouro é provado. É na prova que os crentes são provados. Escuta, ouro refinado não é quando você sai da concessionária com a chave do carro dizendo: olha, Deus me abençoando. Ouro refinado é quando o boleto chega e você fala: não sei o que vai acontecer. O diagnóstico chegou e você fala: não sei o que vai acontecer, mas a última palavra vem do meu Senhor. O que é ouro refinado? É quando você tem tudo para ficar deitado, mas levanta. Alguém pegou? O que é ouro refinado? É quando você tem tudo para chorar e está sorrindo. O que é ouro refinado? Fé refinada no fogo. É quando você contraria o natural para viver o sobrenatural. O mundo está dizendo: vai ficar aqui deitado, vai ficar calado. E você já está aqui domingo de manhã dizendo: eu não vou parar. Eu não xerebadarabacei. Eu não xereba. Orebaná. Levanta a sua mão para o alto. Você não vai ficar deitado. Ouro refinado no fogo. Xerebadacei. Você não prova a sua fé no buffet de casamento, na lua de mel. A sua fé não é provada na bênção. A sua fé é provada no dia a dia. Porque quando a gente casou, no dia da festa é só glória. Mas tem o dia a dia. E ali somos provados na nossa realidade de aliança. Deus está dizendo: a sua fé precisa ser provada no fogo. Compre de mim. Não é bênçãos.
Deus estivesse fazendo uma campanha, Ele ia falar assim: quem quer vir para uma campanha das provas? Quem quer? Hoje a gente tem uma onda de fire tunnel. Onde eu vou lá é isso aí. Ainda bem que tá gravando, né? Mas tá tudo bem. Túnel de fogo. Cheio. Mas o túnel de fogo de Jesus é outro. Quem quer vir para a fila da prova, ser provado? Quem quer mostrar que a sua fé não é uma fé fingida? Quem quer mostrar para Deus que a sua fé não é mentirosa? Quer provar? Passe pela prova e continue servindo a Jesus. Passe pela prova e continue adorando o nome dele. Passe pela prova e continue com seu glória a Deus nos lábios. Adore, adore o nome de Jesus. Contrarie os inimigos, compre ouro refinado. Tenha comunhão na prova, tenha comunhão com Deus na prova. Escuta isso, não é hora de fazer coisa errada. Não é hora de falar: vou largar tudo e vou voltar a beber. Vou largar tudo e vou voltar para o mundo. Não é hora disso, diz o Senhor. É hora de você ter mais comunhão com Deus na prova. Chegou a hora de mostrar para o nosso salário. Não é o salário que me governa, não é a crise que me governa. O que me governa é um fogo que, quando eu pensei em não falar mais dele, esse fogo foi um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. É esse fogo, é esse fogo, é esse fogo, é essa glória. De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida. Pois de que vale? Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida. Que o nosso amor, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale? Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes? Verdade, verdade. De que vale? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? E dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Levanta as suas mãos, não se apagará. declare: o fogo arderá e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Não, não, não. O fogo, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar.
não se apagará, não se apagará. Se você sente que essa palavra foi para você, se joga na frente desse altar aqui. Só você que deseja falar assim: olha, eu preciso voltar a queimar, eu preciso sair do piloto automático. Ei, se joga nesse altar. A resposta está no altar. A resposta está no altar. De que vale ganhar tudo e não ter verdade? Isso é apelo para crente corajoso. Aqueles que querem o fogo de novo, aqueles que querem a presença. Verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Tira meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Feche seus olhos. Existe uma resposta no altar. Deus está querendo te levar para um novo nível de paixão. Deus está querendo te levar para um novo nível de entrega. Se você deseja, vem para esse altar dizendo: Pai, eu quero o teu fogo. Ora comigo, ora em línguas. Começa a clamar por esses irmãos que aqui estão. Vamos subir o nível de fogo aqui nesse lugar. Vamos subir o nível de paixão. Vamos subir o nível de paixão e entrega agora. Levanta a sua voz e ore comigo. Eu não quero trabalhar no automático. Eu não quero cuidar da minha família no automático. Eu quero verdade. Eu quero paixão. Eu quero fome. Eu quero sede. Uma fome maior. Uma fome maior. Uma fome maior. Uma sede maior. Uma paixão maior. Batiza-nos, Deus. Batiza-nos, Deus. Mas de ti eu vou. E eu vou. Pra você, Senhor. Pra você. Tudo em mim. Tudo em mim, tudo em mim. Tudo em mim ganhar. Fogo, 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 fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Me saciar pra você, Senhor Jesus. Pra você. Tudo em mim ganhar. Tudo em mim ganhar. Sim, os irmãos que vieram aqui à frente, fica de pé comigo. A primeira pergunta e o conselho que Jesus nos dá é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que vocês fiquem ricos de verdade. Riqueza na terra é ter bens. Riqueza na terra é ter muito dinheiro, muitas posses. Não está errado, o homem tem posse e dinheiro. Mas ele estava falando: eu vou dar um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Porque riqueza no céu não é o tanto que você tem. Riqueza no céu é o tanto que você apanha e suporta. Riqueza no céu não é medida pela conta na Nubank. Riqueza no céu é o tanto que você apanhou, suportou e permaneceu. O céu tem riqueza para aqueles que passam pela prova e permanecem. Permanece com o seu glória a Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo fala no final da sua vida: eu carrego comigo, no meu corpo, as marcas do Evangelho de Jesus. O que ele está dizendo? Eu carrego comigo as dores e permanecer. Eu carrego comigo as dores, mas a unção de Deus me fez permanecer. Por isso que ele fala: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou seja, guardei a minha riqueza. Não guardei dinheiro, não guardei posse, guardei a maior riqueza que eu tinha, a minha fé. O que é a fé? Suportar. O primeiro conselho é esse: compre de mim ouro refinado no fogo. O segundo conselho é: se vista de roupas brancas. O que ele está dizendo? Santidade. O mundo tem uma roupa de deturpação, mas eu estou te dando roupas santas. O discipulado não custa 1, nem 2, nem 3. O discipulado de Jesus custa tudo. É renúncia total, é obediência total. Eu vou de novo: é renúncia total, é obediência total. E o terceiro conselho é: compre colírio, para que vocês voltem a ver. Vocês estão sofrendo com uma coisa que eu já falei que vocês venceriam. O diabo está amedrontando vocês com uma coisa que vocês não estão enxergando. Por isso, colírio para os olhos, para que você veja: maior é o que está conosco. Olha Deus abrindo a visão do povo de Deus aí. Colírio para os olhos. Segunda Crônicas, tem um texto que eu gosto muito, capítulo 32, versículos 7 e 8. Que o rei da Síria, Senaqueribe, está com seus cavalos acampados para uma guerra. O povo fica com medo. Deus toma a boca do profeta Ezequias. Ele chega para o povo e diz assim: esforçam-se, tenham bom ânimo, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do nosso Deus. Conosco está conosco está o povo. Com ele está o braço de carne, conosco o guarda de Israel. Davi entendeu isso com 17 anos. Ele olha para Golias dizendo: tu vens contra mim com espada, lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Visão aberta, colírio nos olhos. Essa luta não me mata, porque o que não me matou me deixou mais forte. Essa luta não me matou, me trouxe para o altar. Então se me trouxe para o altar, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio para os olhos. Você não é morno, porque quem está conectado na videira, quando ele manda ser quente, você vai ser quente. E quando ele manda você refrescar alguém que veio do deserto, você tem alívio para a alma de algumas pessoas que estão perto de você. O morno não tem utilidade nenhuma. Ser frio é ser quem Deus manda ser. Eclesiastes capítulo 3, tem hora de abraçar, ou seja, calor, vulcão. Mas a Bíblia diz também que tem hora de se afastar, de se abraçar. Frieza, obediência. Agora o que a Bíblia não diz é meio termo. Nem ama e nem se afasta, está no meio. Deus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar. Mas hoje eu creio no que eu estou pregando, e eu sou o primeiro a pedir: Deus, eu não quero ser morno, eu quero a paixão dos primeiros dias. Eu quero voltar a orar como orava.
Eu quero voltar a queimar como eu queimava. Eu não quero que as tarefas, os dias me roubem da sua presença. Eu quero estar conectado na videira verdadeira. Para a gente encerrar, levanta as suas mãos. Eu oro e eu abençoo você hoje nessa santa ceia. Você, quando comer do pão, beber do cálice, você vai ser renovado da paixão dos primeiros dias. Ei, riqueza no mundo espiritual não é o tanto que você tem dinheiro. Riqueza no mundo espiritual é tudo que passou, você está de pé. Você carrega as marcas do evangelho no seu corpo. Ei, dói, mas permanece. É dolorido, o ministério é dor, o ministério é dolorido, é lágrimas, mas nada se compara quando ele diz para nós: ei, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, vocês estarão comigo nas regiões. Receba essa palavra hoje, receba essa palavra hoje. Eu declaro transformação, renovo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Você vai voltar para o seu lugar hoje para cear conosco, e o fogo vai te pegar e vai expandir você por dentro.